Festas do Divino Espírito Santo no Brasil. Festa do Divino Espírito Santo é um culto ao Espírito Santo. É uma das mais antigas e difundidas práticas do catolicismo popular. O Pentecostes aconteceu 50 dias após a Páscoa, quando o Espírito Santo desceu do céu sobre a Virgem Maria e os apóstolos de Cristo em formas de línguas de fogo. A origem portuguesa remonta do século XIV. A terceira pessoa da Santíssima Trindade era festejada com banquetes coletivos designados de bodos aos pobres, com distribuição de comida e esmola. Os festejos do Divino são marcados pela esperança na chegada de uma nova era para o mundo dos homens, com igualdade, prosperidade e abundância para todos, seguindo a filosofia do abade Joaquim da Fiore. Foi inicialmente instituída em Portugal em 1321 pelo convento franciscano de Alenquer, sob a proteção da Rainha Santa Isabel de Portugal e Aragão. O culto ao Divino Espírito Santo no planeta teve origem na promessa da Rainha Dona Isabel de Aragão por volta de 1320. A rainha teria prometido ao Divino Espírito Santo peregrinar o mundo com uma cópia da coroa e uma pomba no alto da mesma, que é o símbolo do Divino Espírito Santo, arrecadando donativos em benefícios da população pobre, caso o esposo, o rei Dom Dinis, fizesse as pazes com seu filho legítimo, Dom Afonso, o herdeiro do trono. A devoção ao divino encontrou um solo fértil para florescer nos territórios portugueses, especialmente no arquipélago dos Açores. De lá, espalhou-se para outras áreas colonizadas por açorianos, como as diversas partes do Brasil. E agora eu te convido a fazermos uma viagem por alguns dos estados brasileiros, onde há forte manifestação das festas em louvor ao Espírito Santo. E começamos pelo estado da Bahia. Em Palmas de Monte Alto, esta tradição tem mais de 200 anos na cidade. A festa é acompanhada com o cortejo do imperador, carros alegóricos feitos pelas mãos de pessoas da comunidade. A bandeira é levada até as casas para pedir esmola. Várias pessoas a acompanham. Na madrugada do dia do Divino, a cidade é acordada com uma grande alvorada. E na capital do estado, Salvador, esta procissão lembra o ideal de paz que existia quando da fundação da cidade. Saindo da igreja de Santo Antônio e percorrendo as ruas do centro histórico, esta procissão acontece desde a fundação de Salvador. Festas do Divino Espírito Santo no estado de Goiás. Em Pirenópolis, a festa do Divino foi celebrada pela primeira vez em 1818 e continuamente festejada até hoje. Foi registrada como patrimônio cultural e imaterial do Brasil. É palco das famosas cavalhadas de Pirenópolis e festejo religioso que dura cerca de 20 dias. Reúne diversas manifestações como congadas, reinados, juizados, folias, queima de fogos, pastorinhas, missas, novenas do Divino, que são entoadas em latim pela orquestra e coral Nossa Senhora do Rosário. Levantamento do mastro de 30 metros de altura, os mascarados, que são personagens da festa, que montados a cavalo fazem algazarra pela cidade, e as tradicionais cavalhadas de Pirenópolis. E agora vamos conhecer um pouquinho sobre as festas do Divino no estado do Maranhão. Em Alcântara, no Maranhão, o culto ao Divino Espírito Santo teve início com os colonos açorianos, portugueses e seus descendentes no início do século XVII. A partir de meados do século XIX,
A tradição da festa do Divino começou a estar firmemente enraizada entre a população da cidade de Alcântara, tornando-se muito popular entre as diversas camadas da sociedade, especialmente as mais pobres. Hoje, a devoção ao divino é uma das mais importantes práticas religiosas do Maranhão. A festa, igualmente a que ocorre em Paraty, no estado do Rio de Janeiro, seja talvez uma das mais tradicionais de todo o território brasileiro, conservando ainda à risca aspectos do período colonial. Quase todos os participantes são pessoas humildes que se esforçam para produzir uma festa rica e luxuosa. Em São Luís, a festa do Divino é estreitamente identificada com as mulheres, e em especial com as mulheres negras, ligadas às religiões afro-brasileiras. A grande maioria das festas do Divino no Maranhão é realizada em casas de culto, onde a presença feminina é dominante. Entre os elementos mais importantes da festa do Divino estão as caixeiras, senhoras devotas que cantam e tocam caixa, acompanhando todas as etapas da cerimônia. Vamos agora conhecer uma das muitas festas do Divino feitas no estado de Minas Gerais. Em São João del Rei, no bairro de Matozinhos, celebra-se o Jubileu do Divino Espírito Santo. E este foi autorizado pela Igreja em 1783, pelo Papa Pio VI. No ano de 1924, os festejos profanos foram paralisados. Mas em 1998, um grupo de folcloristas retoma a parte profana da festa e a reincorpora. O Jubileu do Divino Espírito Santo acontece todos os anos no Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. Te convido agora a conhecer um pouquinho mais sobre as festas do Divino Espírito Santo realizadas no estado de São Paulo. Em Sorocaba, existe uma capela dedicada ao Espírito Santo. A capela, de arquitetura barroca, foi construída nos finais do século XIX. A paróquia local, construída para criar espaço para os fiéis que já não mais cabiam na capela, dedica todo ano uma festa, que inicia com a descida da bandeira do Divino da nova igreja para a capela antiga, representando a descida dos dons aos apóstolos e a Maria, ao repique dos sinos da capela. Em Mogi das Cruzes, a festa do Divino já era comemorada popularmente, pelo menos desde o final do século XVII. Uma das mais antigas do Brasil, com mais de 300 anos de fé e tradição. A procissão é composta por grupos folclóricos de Moçambique, Congada e Folias do Divino, contando com o apoio religioso da Diocese de Mogi das Cruzes. Na cidade de Tietê, a festa ocorre desde 1830. Seguindo a tradição, os irmãos viajam por 40 dias rio acima e rio abaixo, levando a imagem do Divino e arrecadando donativos pela zona rural em benefício da festa. Passam a noite em residências, o que é conhecido como Pouso do Divino. No último sábado do ano, o dia da festa, acontece o tradicional encontro das canoas. E o povo desce às margens do rio para também prestar sua homenagem ao Divino Espírito Santo. Em São Luís do Paraitinga, uma das festas religiosas mais populares do estado de São Paulo. A festa dura ao todo 10 dias, nos quais são realizadas cerca de 20 procissões. Congadas, moçambiques, pau de sebo, o casal de bonecões João Paulino e Maria Angu, cavalhadas, distribuição de doces para o povo. Há também a distribuição gratuita aos visitantes da festa de um prato caipira típico, o afogado. Para prepará-lo, são abatidas de 15 a 20 vacas. Na capital do estado, na cidade de São Paulo, a festa é promovida pela Casa dos Açores de São Paulo. Os preparativos de uma festa do Divino se iniciam um ano antes, no término de uma festa em andamento, com a nomeação do casal de mordomos como representantes da festa
e responsáveis, juntamente com a direção da Casa dos Açores, pela coordenação da obtenção de donativos. Nessa mesma oportunidade, são realizadas as sortes para as domingas do Divino. A partir do domingo de Páscoa, a primeira dominga, e durante as 7 semanas que antecedem o dia de Pentecostes, exatamente 50 dias, a comunidade se reúne nas casas das famílias sorteadas no ano anterior para rezar o terço em louvor ao Divino. Os terços são cantados alternadamente por homens e mulheres, e as famílias adornam o altar para receberem os símbolos do Divino, a coroa e a bandeira, e juntamente com elas, a imagem de Nossa Senhora de Fátima. É como se recebessem a visita do próprio Divino em suas casas. Ao mesmo tempo em que se tem a reza dos terços nas casas, a folia do Divino visita a residência dos 170 doadores, agradecendo as suas contribuições com cantorias, que são os repentes, em louvores ao Divino. A folia do Divino também é responsável pela entrega das doações obtidas às entidades assistidas. São entregues um total de 153 bolos de massa, 900 quilos de carne, 80 garrafas de vinho e 80 cestas básicas. No dia de Pentecostes, uma procissão é organizada, saindo da sede da entidade rumo à Igreja Santa Marina, com os símbolos do Divino e as imagens de Nossa Senhora de Fátima e do Senhor Santo Cristo dos Milagres, acompanhados por uma banda marcial. Ao final da missa em louvor ao Divino, é realizada a coroação de 7 crianças que abençoam os fiéis em nome do Espírito Santo num grande gesto de fé, atribuindo-se a cada uma dessas crianças a bênção de um dos dons do Divino Espírito Santo. Na véspera e no dia de Pentecostes, uma grande festa de rua é realizada de frente à sede da Casa dos Açores de São Paulo, com várias barracas de iguarias de culinária portuguesa e açoriana. Também se apresentam atrações musicais e ranchos folclóricos para um público de aproximadamente 20 mil pessoas. Diante da proporção e grandiosidade do evento, desde 1995, a Festa do Divino Espírito Santo faz parte do calendário oficial de eventos da cidade de São Paulo. As festas do Divino no estado de Santa Catarina. A Divina Festa, a Festa da Família, realizada na ilha de Florianópolis. A tradição da Festa do Divino, iniciada no século XVIII e desde então realizada pela Irmandade do Divino Espírito Santo, foi retomada anualmente a partir de 1994, na Praça Getúlio Vargas, local em que sempre foi feita, nos costumes da comunidade central de Florianópolis e a propagação do culto ao Divino Espírito Santo. Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis. O aspecto folclórico que mais se reveste de popularidade em Santa Catarina é realmente a folia do Divino. Algumas festas são pomposas, outras mais modestas, mas todas procuram manter o máximo de autenticidade, primando pelo rigor do ato litúrgico. A festa é realizada há mais de 250 anos na comunidade de Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, sendo uma das mais antigas da ilha, um dos berços da colonização açoriana na cidade. E a festa do Divino Espírito Santo promove o encontro entre a religiosidade oriunda dos Açores e as demais manifestações culturais que fazem parte da ilha de Santa Catarina. A festa é precedida da Romaria da Bandeira do Divino, cuja finalidade era e ainda é o recolhimento de esmolas, óbolos e expóstulas destinados a auxiliar nas despesas com a festa. Santo Amaro da Imperatriz. A primeira festa ocorreu em 1854, com a realização da respectiva novena e com a presença dos mordomos, do festeiro e da população em geral, que poderiam cantar em ação de graças ao Divino Espírito Santo. Um exemplo disto é a novena do Divino, que acontece desde a Páscoa, e a visitação da bandeira, que vai de casa em casa, levando um pouco de fé e esperança.
e arrecadando donativos para os festejos. Um dos grandes atrativos da festa é a corte imperial, formada pela família do festeiro. A família usa trajes baseados em modelos usados pela corte e apresenta ao povo toda a pompa que havia na corte imperial. Em todas as celebrações litúrgicas, o imperador é coroado e, em seguida, oferta sua coroa ao Divino Espírito Santo. A celebração segue um rito festivo, animada pelas mais tradicionais equipes de liturgia da paróquia. O imperador sempre está com a sua espada e a imperatriz com o cetro. Na missa é anunciado o festeiro do próximo ano, que assume o compromisso junto com o novo casal imperial. Em cerimônia particular, os festeiros entregam ao pároco, na capela interna da casa paroquial, o cetro, a coroa e a espada, que serão usados somente no próximo ano. Festas do Divino no estado do Rio de Janeiro. A celebração anual das Festas do Divino Espírito Santo é parte importante da história do Estado, existindo aproximadamente desde o século XVIII. No século XIX, a festa assumia grandes proporções, envolvendo praticamente todas as classes sociais. Em Paraty, a festa acontece desde o século XVIII. É uma das mais tradicionais festas do Brasil, conservando ainda à risca os aspectos do período colonial. A festa começa a ser organizada um ano antes de sua realização. Escolhido pela paróquia um festeiro que administra dezenas de voluntários. São 10 dias inteiros de missas, ladainhas, leilões, rifas, bingos, bebidas, comidas e danças típicas, e shows musicais. Mantendo-se ao longo dos séculos o mesmo espírito comunitário, religioso e folclórico dos primeiros tempos, como na distribuição de carne aos pobres, comida ao povo, bala e doces às crianças. De noite, na matriz, um adolescente da comunidade é coroado imperador do Divino, que assiste missa com seus vassalos e logo após recebe homenagens ao lado de fora da igreja, com a apresentação da dança das fitas, do Shiba Cateretê, da dança dos velhos e dos bonecos folclóricos de Paraty. O imperador e sua corte, o festeiro e dezenas de outros devotos carregando suas bandeiras, dão uma volta pela cidade arrecadando donativos e seguem para assistir missa. A última procissão acontece à tardinha, após a qual o festeiro passa a bandeira mestra para o festeiro do ano seguinte. Na cidade do Rio de Janeiro, em diversos bairros e subúrbios, irmandades religiosas dedicadas ao culto do Divino Espírito Santo foram fundadas e são atualmente dirigidas por imigrantes açorianos. Há irmandades em Vila Isabel, na Tijuca, no Cacumbi, no Engenho de Dentro, no Encantado, na Baixada Fluminense, Olinda e na Engenhoca, em Niterói. A Casa dos Açores, situada na Tijuca, possui a sua própria irmandade. São realizadas procissões, sendo a principal delas no domingo de Pentecostes, e se desloca da Irmandade à igreja local com as bandeiras e as coroas do Divino, onde, através dos atos litúrgicos, é feita a coroação das crianças ao final da cerimônia religiosa. Festas do Divino no estado do Rio Grande do Sul. Caçapava do Sul. Trata-se de uma tradicional festividade realizada no sul do Brasil. Os festejos contam de atividades junto à Igreja Católica, deslocando-se posteriormente para as cavalhadas junto ao forte da cidade. Festas do Divino Espírito Santo no estado de Rondônia. O Vale do Guaporé, região às margens do rio Guaporé, fronteira Brasil-Bolívia, presencia uma das grandes manifestações que ocorre em celebração ao Divino Espírito Santo. A celebração tem duração total de 50 dias. A missão ao Divino
envolve ações fluviais e terrestres. Toda a celebração é marcada por forte característica de manifestação ritual. Poema ao Divino. Deus nos enviou o Paráclito, iluminando sempre o nosso caminho, vigorando nossa fé, inundando nosso coração de amor, norteando nossas decisões, onipresente sempre. Conceda-nos os seus 7 dons. Dai-nos, Senhor, a tua sabedoria, para seguir os ensinamentos de teu Filho Jesus, e com o entendimento de suas lições de paz e amor, sejamos aos nossos semelhantes, implacáveis no que só traz ódio e rancor. Ao dar conselho a quem nos pede, sejamos sempre coerentes na fé que nos rege, estimulando-lhes a fortaleza necessária para enfrentar as adversidades. Na ciência de que cada criatura é um reflexo de ti, conceda-nos tua piedade, aumentando em nós a caridade, e sempre agir com justiça e santidade, na reverência do seu santo temor. Louvado seja, Senhor, vivo Divino Espírito Santo.